Olá, gente, tudo bem? Chegamos aí na nossa aula de número 24. Lembrando que o nosso extensivo são 30 aulas e a gente está aí na aula de número 24. Coisa, né? O ano está passando e a gente vivendo de uma maneira completamente diferente. Um ano que vai ficar registrado nos livros de história para sempre. Muito bem. Aula de número 24, o tema da nossa aula, Oriente Médio, parte 1. Na nossa frente B da apostila, nós vamos ter agora uma série de aulas sobre o Oriente Médio. São muitos os conflitos no Oriente Médio, não é verdade? Você sabe que esse ano, aconteceu aquela explosão lá no Líbano, que chocou o mundo. Todo mundo deve ter visto essa imagem, parecia uma bomba atômica, não é verdade? E os países da redondeza do Líbano estenderam a mão e ajuda, e o Líbano aceitou a ajuda de vários países, mas teve um país que disse que ajuda. O Líbano olhou para esse país e disse: não, de vocês a gente não quer ajuda. E que país é esse? É um país chamado Israel. E para a gente entender por que o Líbano disse: de vocês a gente não quer ajuda, essa aula vai ser bem interessante para a gente entender isso. Porque dentro dos conflitos do Oriente Médio, nós vamos tratar hoje de um conflito chamado conflito árabe-israelense, certo? Vamos lá então. Para a gente começar a entender esse assunto, vamos voltar lá na Idade Antiga, tá certo? Jerusalém é uma cidade que já existe há mais ou menos 3.000 anos de história, tá certo? Mais ou menos uns 3.000 anos. Jerusalém foi fundada pelo povo hebreu. Então vamos lá, ó. Hebreu é sinônimo de judeu, tá certo? Isso é importante. Hebreu é sinônimo de judeu. Vamos lembrar que vocês tiveram lá na história A, bem no comecinho do extensivo, uma aula sobre os hebreus. Então, quando a gente fala da história dos hebreus lá na Idade Antiga, nós estamos falando da história do povo da Bíblia, a Bíblia foi escrita pelos hebreus, E qual era a diferença dos hebreus lá na Idade Antiga para todos os outros povos da Idade Antiga? Você lembra? Os hebreus eram um povo monoteísta, Qual era a religião dos hebreus? Eles eram, do judaísmo. Daí, então, hebreus e judeus são palavras sinônimas. E Jerusalém e os seus arredores, as terras que os hebreus viveram lá na Idade Antiga, eles diziam que aquela terra era uma terra prometida, uma terra que Deus prometeu para eles. Os hebreus, os judeus, se intitulam como o povo de Deus. Os hebreus, os judeus, se intitulam como povo escolhido por Deus à salvação. Para eles, só eles estão no reino dos céus, porque eles são os escolhidos, Gera muitas críticas na história em relação a eles. Só que ao longo da história, perdão, ao longo da história, vai aparecer uma outra religião que é o cristianismo, lembrando que o cristianismo é uma vertente do judaísmo. Vai nascer também aí o islamismo na Idade Média, e você sabe que o islamismo também é uma vertente do judaísmo, Então, judeus, cristãos e muçulmanos são três religiões diferentes que têm na cidade de Jerusalém, certo? Uma cidade sagrada. E cada um tem os seus motivos. Para os judeus é a terra prometida, para os cristãos é sagrada, além de ter sido a terra prometida para os cristãos, é a cidade em que Jesus carregou a cruz nas costas. Foi em Jerusalém que Jesus foi sepultado, foi em Jerusalém que Jesus teria ressuscitado, segundo a crença cristã. Jesus saiu do estado da morte para a vida em Jerusalém. E para os muçulmanos, Jerusalém também é uma cidade sagrada, porque foi lá em Jerusalém que o profeta Maomé recebeu a revelação de fato de Deus, de Alá, de que ele estaria sendo chamado para profetizar entre os árabes o islamismo. Então eu quero que a Eulália mostre para vocês uma imagem aqui agora. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto da cidade de Jerusalém, certo?
Eu não conheço Jerusalém pessoalmente. Nossa, cara, é um dos lugares do mundo que eu mais gostaria de conhecer, sabe? Pela história que representa. Vocês estão vendo aí a mesquita da Cúpula Dourada, né? Ela foi construída na Idade Média. A mesquita da Cúpula Dourada foi construída no local onde um dia Maomé esteve, que recebeu a revelação de Deus de que ele realmente estava sendo chamado para profetizar o Islã. Eu quero que vocês vejam nessa imagem, bem embaixo na foto, bem embaixo, parece na borda da foto, aparece aí parece um muro, um paredão, né? Isso aqui é uma parede, gente, que sobrou de um templo feito lá na Idade Antiga, um templo chamado Templo de Jerusalém, foi construído pelo rei Salomão. Os romanos um dia entraram em Jerusalém e destruíram Jerusalém. Os romanos destruíram o templo do rei Salomão, o templo de Jerusalém, né? E essa parede é o que sobrou desse templo, porque os romanos não deram conta de quebrar essa parede. Os judeus chamam esse local, essa parede que sobrou, de Muro das Lamentações. E se o nosso fotógrafo aqui levasse a câmera um pouquinho para o lado de lá, então ia aparecer um monte aonde teria sido o monte em que Jesus teria sido crucificado, certo? Então a cidade de Jerusalém é um ponto importante para a gente compreender esse tema chamado conflito árabe-israelense. Voltando aqui então. Um dia Roma era pequenininha e o Império Romano foi crescendo, lá na Idade Antiga. E o Império Romano foi crescendo, e um dia ele se tornou grande, e os romanos, quando expandiram seus domínios territoriais, acabaram pegando Jerusalém para eles. Aquele pedacinho do Oriente Médio, a Palestina, aquela localidade que na Bíblia chama-se Canaã, um dia foi domínio dos romanos. E os romanos, você já estudou a história de Roma, os romanos eram um povo bem tranquilos quanto aos povos conquistados. Os romanos diziam assim: essa terra agora não é mais de vocês, é nossa, é dos romanos. Mas se vocês pagarem os impostos, nós, romanos, permitimos que vocês continuem com a religião de vocês, com a língua de vocês, com a cultura de vocês, mas não esqueçam, não deixem de pagar os impostos a Roma rigorosamente em dia. Os hebreus, os judeus, lá em Jerusalém, bater pé no chão e vão dizer: não pagamos imposto para Roma coisíssima nenhuma. O imperador de Roma ficou furioso e ordenou, no ano 70 depois de Cristo, que o seu exército romano entrasse em Jerusalém e botasse Jerusalém abaixo. Cara, o que morreu de gente foi um banho de sangue, e muitos judeus que sobreviveram fugiram. É aí que começa um fato mega importante nessa aula, chamado de diáspora judaica, a dispersão dos judeus. Então nós vamos ter, a partir do ano 70, judeus indo para a Europa, judeus indo para a Ásia, judeus indo para a África, judeus indo para todos os cantos do mundo. Você vai encontrar judeus em todos os continentes. É o período da diáspora judaica. E é incrível, porque os judeus são um povo pequenininho. Eles não são um povo grande, certo? Hoje no mundo deve ter aí os seus 12 milhões de judeus. O do 12 milhões é pequenininho? Pensando num povo é pequenininho, né? Vamos pensar hoje, 12 milhões, a cidade de São Paulo tem isso, só a cidade de São Paulo, tirando aí as cidades vizinhas. Então, os judeus se espalharam pelo mundo e eles conseguiram manter a cultura deles viva, a religião viva, os costumes vivos, as festas religiosas vivas, as tradições vivas. Isso é incrível, porque um povo pequenininho que se dispersa pelo mundo, tinha tudo para esse povo deixar de existir, tá? Essa diáspora judaica durou quase 2 milênios. Ela vai do ano de 70 depois de Cristo até 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Durante esses quase 2 milênios, judeus dispersos pelo mundo.
E nesses 2 milênios quase de diáspora, os judeus comeram o pão que o diabo amassou. A Igreja Católica, lá na Idade Média e depois na Idade Moderna, rotulou os judeus como os assassinos de Jesus. Jesus era um judeu. Os judeus são monoteístas. Os judeus acreditam que um dia Deus vai mandar o seu Filho Salvador. Jesus apareceu para os judeus dizendo: sou eu o Salvador que vocês esperam. E os judeus vão dizer: não amola. Jesus insiste. E os sacerdotes dos judeus vão querer a morte porque ele blasfemou. E Jesus foi colocado na cruz, a história você sabe, e a Igreja Católica acaba rotulando os judeus como os assassinos do Cristo. Vocês, judeus, não reconheceram o Messias, vocês mataram o Salvador. Então, durante uns 500 anos, a Igreja Católica ficou na cola dos judeus, botando os judeus na fogueira da Inquisição. Judeus fugiam das perseguições, judeus alteravam seus nomes para que nas investigações eles não fossem localizados. Na história do Brasil colônia, vamos ter da Europa, judeus fugindo para o Brasil. A Igreja Católica, sabendo que os judeus, muitos vieram para o Brasil colônia, a Igreja Católica vai vir para o Brasil, a caça desses judeus. Muitos judeus, para não serem mortos pela Igreja Católica, pela Inquisição, vão se converter ao cristianismo, são chamados cristãos novos. Judeus convertidos ao cristianismo, chamamos de cristãos novos. Até que chegamos aí, num século, certo? Ainda a diáspora estava em andamento, chegamos no século XIX, anos de 1800. Agora eu quero que a Eulália mostre uma imagem aqui para vocês. Essa imagem aqui. Vocês estão vendo esse cara aí, se chama Theodor Herzl. Ele nasceu em Viena, na Áustria, e ele é um judeu, né? Os judeus estavam dispersos pelo mundo nos anos 1800, a diáspora ainda acontecia, e Theodor Herzl, profissão dele é jornalista, Theodor Herzl faz nascer lá nos anos 1800 um movimento chamado movimento sionista, ou o sionismo. Theodor Herzl dizia assim: nós não podemos mais admitir que o nosso povo judaico esteja espalhado pelo mundo. Nessa altura do campeonato, a Igreja Católica já não perseguia mais os cristãos, né? Quando foi lá nos anos 1700, a Igreja parou de perseguir cristãos. E Herzl viveu aí nos anos 1800, né? Época que o Dom Pedro II estava no comando aqui do nosso Brasil. Herzl cria o movimento sionista, um movimento que propõe a criação de um país para os judeus. A ideia seria reunir todos os judeus que estavam dispersos pelo mundo num único país, num único território. Herzl um dia morreu e Herzl não viu o seu sonho ser realizado. Ele não chega a ver a criação do Estado de Israel, tá certo? Muito bem, voltando aqui para o quadro agora. Joia. Aí vem a Primeira Guerra Mundial, que na nossa matéria História B a gente já estudou. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, que na nossa matéria História B a gente já estudou também. E aí na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi governada por Hitler, e Hitler tinha um sentimento de asco dos judeus, né? Hitler tinha um sentimento de ódio dos judeus. Hitler queria fazer uma limpeza étnica. Se dependesse de Hitler, né, o judaísmo não existiria mais no planeta Terra. Então, os judeus lá na Alemanha, quando a Alemanha estava quebrada, destruída, judeus eram muitos deles homens bem-sucedidos do ponto de vista financeiro e emprestavam dinheiro para os alemães a juros, mas um juros mega abusivo, tirando as calças dos alemães, tirando tudo que os alemães tinham. Eu não defendo o nazismo em hipótese alguma, mas que os judeus na Alemanha dobraram seu patrimônio às custas de uma Alemanha quebrada, isso é fato. E aí Hitler espuma de ódio com esses judeus e diz morte aos judeus. E aí você sabe da história. Hitler cria os campos de concentração, ele quer a solução final, né? E aí?
E aí que lá na Segunda Guerra Mundial, Hitler, segundo números oficiais, há quem conteste esses números, mas esses são os números oficiais que o vestibular vai exigir de você conhecimento, né? Então, lá na Segunda Guerra Mundial, então, Hitler teria matado, segundo os números oficiais, metade dos judeus que haviam no mundo na época. Eram 12 milhões de judeus na época, Hitler matou 6 milhões de judeus e outros 6 milhões sobreviveram. E aí você sabe, Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial, 1945 nós vamos ter a criação da Organização das Nações Unidas, né? Na chamada Conferência de São Francisco. São Francisco, cidade da costa oeste dos Estados Unidos, foi a sede de uma reunião de representantes de dezenas e dezenas e dezenas de países. E lá nessa reunião, na Conferência de São Francisco, em 1985, foi criada a Organização das Nações Unidas. E foi escolhido nessa conferência alguém que seria o primeiro líder da ONU. E o primeiro líder da ONU foi escolhido um brasileiro, seu nome Oswaldo Aranha, o primeiro chefe da Organização das Nações Unidas. E lá na ONU, em 1945, os judeus, 45 a Segunda Guerra Mundial acabou, e os judeus sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista vai estar de peso dentro da ONU, dando socos em cima da mesa, dizendo: chega, são 2 milênios de diáspora, 2 milênios, ora perseguido por uns, ora perseguido por outros. E naquele ano de 1945, a ONU olha para os judeus e pensa: puxa vida, esses judeus realmente estão certos. A ONU olha nos judeus e vê neles as maiores vítimas da Segunda Guerra Mundial. Há quem contesta tudo isso, tá certo, gente? Mas a ONU entendeu que os judeus foram as maiores vítimas da Segunda Guerra Mundial. E a ONU olha para os judeus, a ONU olha para os sionistas, e Theodor Herzl já não estava mais vivo nesse momento, né? E a ONU olha para os judeus e diz: tá bom, nós vamos atender o pedido de vocês. Qual era o pedido dos judeus? Uma terra para que eles tivessem o seu país. E aí os judeus dizem: mas nós não queremos uma terra em qualquer lugar do mundo. Não venha achar uma terra para a gente lá na América do Sul. Não venha achar uma terra para a gente na África. Nós queremos a nossa terra. Lá no ano 70, nós vivíamos lá em Jerusalém e seus arredores, e é lá que a gente quer viver. Aquela é a nossa terra. É a terra que está nos textos sagrados do Torá, que é o livro sagrado dos judeus, que Deus teria prometido para eles essa terra. E é aqui que eu chego no ponto mais importante dessa aula. Na aula 24, eu estou agora no ponto mais importante. Vamos entender então agora aqui. Beleza. Você está vendo a imagem da tela? Tem 3 mapas do mesmo lugar. É o mesmo lugar. Esse mesmo lugar em 1948, esse mesmo lugar em 1967 e em 2009. Mas nós vamos primeiro olhar a imagem de 1948, certo? É aqui que eu quero que vocês se concentrem. 1948. Então, gente, a ONU resolve criar um país para os judeus. 1948. A ONU tira um pedaço de terra do Líbano. Ó, o Líbano aí, ó. O Líbano, Beirute, teve explosão em 2020. O Líbano se recusou, a aceitar ajuda que vem do Estado de Israel. Aqui a gente vai começar a entender essa história. Então, Líbano, Síria, Jordânia e o Egito foram retirados terras desses 4 países. A ONU retira um pedaço de terra do Líbano, a ONU retira um pedaço de terra da Síria, a ONU retira um pedaço de terra da Jordânia, a ONU retira um pedaço de terra do Egito para criar 2 países. Um país chamado Estado de Israel, para os judeus, que estavam espalhados pelo mundo, e um outro país chamado Estado da Palestina ou Estado Árabe,
para os palestinos. Mas quem são os palestinos? Os palestinos são um povo que vivia nessa região. Vamos lembrar do ano que começou a diáspora judaica? A diáspora judaica começou quando mesmo, gente? No ano 70 depois de Cristo. Lembra? Lá na época do Império Romano, lá na Idade Antiga. Quando os judeus saíram de lá, daquela terra, aquela terra acaba sendo ocupada por alguém. E quem acaba ocupando essa terra são um povo que nós chamamos de palestinos. Então, se os judeus foram expulsos daquela terra, aquela terra acabou sendo ocupada pelos palestinos. Agora, 2 milênios depois, a ONU cria um país para os judeus e a ONU cria um país para os palestinos. Então, veja só, o que está em verde nesse mapa, segundo a ONU, é terra dos judeus. E o que está em laranja nesse mapa é terra dos palestinos. Mas vamos lembrar, o Líbano, a Síria, a Jordânia e o Egito não concordaram com essa decisão da ONU. E a ONU vai dizer para esses 4 países, isso não é um pedido, isso é uma ordem internacional que vocês têm que acatar. Foi difícil para o Líbano, Síria, Jordânia e Egito, porque eles não aceitaram. Então, agora eu quero que vocês deem uma olhada aqui no quadro. Então, em 1948, o Estado de Israel foi criado. Eu fiz um desenho aí da bandeira do Estado de Israel, que vocês estão vendo ali, certo? E foi criado, pelo menos no papel, o Estado da Palestina, ou Estado Árabe, e vocês estão vendo ali o desenho que eu pus no quadro do Estado da Palestina. Então, em 1948, judeus estão fazendo suas malas, espalhados em vários cantos do mundo, e judeus estão chegando para morar na terra que a ONU diz que é deles, o Estado de Israel. Mas lembra dos 4 países vizinhos que, a contragosto, tiveram que ceder terras? O Líbano, a Síria, a Jordânia e o Egito. Esses 4 países, em 1948, quando os judeus estão chegando para ocupar a terra que a ONU diz que é deles, a Primeira Guerra acaba acontecendo. Em 1948 acontece o primeiro conflito árabe-israelense. E desse primeiro conflito árabe-israelense, atenção, como eu disse, a gente está no ponto importante da nossa aula, em 1948, o Estado da Palestina acabou, na prática, não sendo criado. O Estado da Palestina foi criado no papel, no documento. Na realidade, ele não chegou a nascer. E a terra que a ONU disse que era para os palestinos ficou com Israel. Aqui está o X da questão do conflito árabe-israelense. Israel é hoje um país? Israel é um país rico ou Israel é um país pobre? Israel é um país milionário. Mas o solo de Israel é pobre. Não tem petróleo, não tem ouro, não tem cobre, não tem carvão, não tem nada lá. A terra é importante do ponto de vista histórico, cultural. Do ponto de vista econômico, é uma pobreza aquele solo lá, tá certo? Lá a terra é mais ou menos seca, Oriente Médio, mas ali tem um rio, que é o Rio Jordão. Ali se desenvolve uma agricultura, mais ou menos, Ali se cria ovelhas. E de onde é que vem a fortuna do Estado de Israel? Das empresas que os judeus têm espalhados pelo mundo. Grandes empresas, grandes multinacionais espalhados pelo mundo, várias delas nomes famosos, que você conhece, muitos de nomes de multinacionais que estão espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil, que são propriedade de judeus. E os judeus, eles pagam o dízimo, 10% do lucro dos judeus vai para o Estado de Israel. O Silvio Santos é judeu, você sabia? Dono do SBT. Quem é o sócio do Silvio Santos? Ninguém, ele é dono sozinho, 100% do SBT é dele. Então vamos lá, 10% do lucro do SBT vai para o Estado de Israel. O nome do Silvio Santos não é Silvio Santos, isso é nome artístico. O nome dele é Senor Abravanel, Então,
e grandes nomes, né? Banco Bilbao Vizcaya, Banco dos Estados Unidos, o maior banco dos Estados Unidos, né? O Banco Bilbao Vizcaya e o outro banco ali que está ali disputando, o Citibank, né? São de judeus. A Coca-Cola são propriedade de judeus. Então, eu quero que vocês imaginem que grandes empresas, os judeus têm espalhados pelo mundo, e parte do lucro dessas empresas é a fonte de renda do Estado de Israel. Então, os palestinos, aqui vocês estão vendo a bandeirinha do Estado da Palestina que eu desenhei no quadro, os palestinos são hoje um povo que tem a bandeira do seu país, os palestinos são um povo que eles têm hoje o hino do seu país, eles têm as leis do seu país, menos o seu país. Os palestinos são um povo sem país na atualidade, tá certo? E onde é que eles vivem, os palestinos? Eles vivem lá no Oriente Médio, numa terra chamada Cisjordânia e numa outra terra também chamada Faixa de Gaza, é onde eles vivem. Mas a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, oficialmente, propriedades de Israel. É como aquele pai de família que mora numa casa, mas essa casa não é dele, tem um proprietário e ele paga aluguel, né? E quando ele quer fazer qualquer coisa na casa, ele tem que pedir para o proprietário, posso fazer, não posso fazer? Então os palestinos vivem numa terra que não é deles. Desde 1948 até hoje, o conflito árabe-israelense ainda não acabou, tá certo? Então, em 1948, explode o conflito árabe-israelense. Muito bem, agora aqui, 1956. Uma outra guerra nesse conflito aparece, e ela é muito importante de ser citada. A Guerra de Suez. Você já ouviu falar do Canal de Suez, né? O Canal de Suez é aquele canal que interliga o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, né? Você sabe que o Canal de Suez faz com que os navios possam cortar caminho, sair do Mar Mediterrâneo e entrar no Oceano Índico, sem ter que dar uma volta gigante no litoral da África. Para a gente entender a Guerra de Suez, 1956, vou pedir para a Eulália mostrar aqui para vocês uma imagem. Essa imagem. Esse cara que está na foto chama-se Gamal Abdel Nasser. Gente, temas importantíssimos para o vestibular. Então, dá uma olhadinha aqui nesse mapa. Olha só, aqui é o Mar Mediterrâneo, né? Aqui é o Mar Vermelho, tá certo? Muito bem. O mapa está em espanhol, né? Mar Rojo, Mar Vermelho. E logo aqui é o Oceano Índico. Então, tá vendo aqui, ó, Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo. Uau, eles quase se encostam. Então, foi construída uma obra de engenharia humana, que é o Canal de Suez, aqui, em que os navios possam atravessar do Mar Vermelho, do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho, certo? Para cortar caminho. Senão eles têm que dar uma volta no continente africano. Isso vai levar meses de viagem, né? Então, em 1956, os Estados Unidos e os países europeus usam e abusam do Canal de Suez como uma passagem. Mas o Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito lá em 1956, ele nacionaliza o Canal de Suez. Ele diz assim, a partir de hoje, não passam mais navios americanos aqui. A partir de hoje, não passam mais navios europeus aqui. E quem quiser passar vai ter que pagar pedágio para o Egito. Os Estados Unidos espuma de raiva contra esse presidente Nasser. Os países europeus, sobretudo a Inglaterra, espuma de raiva com o presidente Nasser. E acontece em 1956 uma guerra que a gente chama de Guerra de Suez. Essa guerra, né, potências mundiais se uniram contra o Egito. É óbvio que o Egito não iria vencer essa guerra.
E, de fato, o Egito perdeu essa guerra, a Guerra de Suez. Mas essa guerra é importante de ser citada, porque Nasser, embora derrotado nessa guerra, ele vai falar com as nações vizinhas do Oriente Médio, os povos árabes, os povos de religião muçulmana, e ele diz, Nasser, nós não podemos nos curvar diante de um império americano, não podemos nos curvar diante das exigências dos países europeus. Mesmo que Nasser perdeu a Guerra de Suez em 1966, ele acaba criando dentro dos povos da região da Arábia um sentimento de nacionalismo. Nasce aqui a Liga Árabe. O presidente do Egito se dá as mãos com os líderes da Síria, da Jordânia, do Líbano, do Irã, do Iraque. Esses povos muçulmanos, esses povos de sangue árabe, vão se dar as mãos. E aí Israel pensa, ai, esses caras, nós somos fortes, Israel, mas se eles se unirem todos, nós israelenses, ficamos assustados com isso. Estados Unidos fica assustado, a Europa fica assustada, o mundo está assustado com a formação da Liga Árabe. E vamos lembrar que a gente está falando dos anos 50, gente. A Guerra Fria estava em andamento. Tem um outro problema, que é Estados Unidos e União Soviética. E lá no Oriente Médio a Liga Árabe estava se formando. Voltando para o quadro. 1964. Olha só aqui, 1964 é o ano que no Brasil começou a ditadura militar. E lá no Oriente Médio, em 1964, nós temos a criação da OLP. OLP, Organização para a Libertação da Palestina. A OLP, em 1964, é um movimento dos palestinos, que vão dizer assim, nós palestinos exigimos a nossa terra, nós palestinos exigimos o nosso país. A ONU disse lá em 1948 que nós teríamos o nosso país. Cadê? E a ONU ouve de um lado, sai do outro, a ONU fica omissa, a ONU tenta botar panos quentes, mas Israel cruza os braços e diz, nós não vamos ceder terras para esses palestinos. Essa terra, historicamente, é de direito nosso, religiosamente é de direito nosso. Então, os palestinos se organizam. Os palestinos se unem sob a liderança de Yasser Arafat, esse cara que é famosíssimo na história do conflito árabe-israelense. Israel está morrendo de medo. Israel está morrendo de medo que os povos vizinhos consigam se unir mesmo e atacar Israel. Israel pensa, puxa, antes que a vizinhança nos ataque, vamos nós atacar a vizinhança. Vamos destruir as bases militares da vizinhança antes que eles ataquem Israel. Então, em 1967, acontece a Guerra dos 6 Dias. 6 dias, Israel disparando mísseis teleguiados, poderosos, em cima do Líbano, em cima da Síria, em cima da Jordânia e em cima do Egito. Disparos e mais disparos de mísseis, certo? A guerra durou 6 dias. Daí o nome da guerra. Termina a Guerra dos 6 Dias. Vou voltar um slide ali. Termina a Guerra dos 6 Dias. E agora, olha a imagem aqui. Agora eu quero que vocês vejam o mapa que está ao centro da tela. 1967, a Guerra dos 6 Dias termina. Então, Colinas de Golã era da Síria. Agora Israel toma. Cisjordânia era da Jordânia. Israel toma. Faixa de Gaza e a Península do Sinai eram do Egito. Israel toma. Se a vizinhança de Israel já estava com ódio de Israel, imagina agora. Porque a guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias, faz com que Israel praticamente dobrasse o seu território. Os países vizinhos estão espumando de ódio com relação a Israel. E junto com os países vizinhos, espumando de ódio, estão os palestinos. Estão ali lutando pela criação do paizinho deles. Tá certo?
É aí que nós temos uma nova guerra importante. Agora, ao lado de cá do quadro. 1973. Acontece a Guerra de Yom Kippur. Lembra dos países da Liga Árabe? Liga Árabe. O Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano, o Irã, o Iraque e mais alguns paizinhos pequenininhos lá da redondeza, certo? Se uniram em 1973, em nome de Deus, em nome de Alá, Jerusalém seria recuperada. Vamos todos da Liga Árabe atacar o Estado de Israel no dia em que os israelenses estão no seu feriado religioso do Yom Kippur. Yom Kippur está escrito em hebraico. Yom Kippur significa dia do perdão. É um feriado em que os judeus decoram suas casas. É um feriado em que os hebreus, os judeus, os israelenses, fazem ceia, convidam os parentes, os amigos, vêm cear. É o dia em que eles trocam presentes. Parece o nosso dia de Natal, não é verdade? No dia em que os judeus estão lá fazendo a ceia do Peru, do Yom Kippur, começa uma guerra, a vizinhança começa a atacar Israel. E a vizinhança diz, vamos acabar com o Estado de Israel. Israel é poderoso, tem um exército forte, mas não seria forte o suficiente contra todo mundo da vizinhança. Mas naquele momento, os Estados Unidos estava sendo governado pelo presidente Richard Nixon, que diz, temos que ajudar o Estado de Israel. Ué, e por que os Estados Unidos querem ajudar o Estado de Israel? Porque as maiores empresas dos Estados Unidos são de propriedades de israelenses. As maiores empresas dos Estados Unidos são de americanos judeus. Então, os Estados Unidos acabam mandando seu exército para o Oriente Médio. Então, Israel, com apoio total dos Estados Unidos, enfrentando a Liga Árabe. E a Liga Árabe perdeu! De novo perdeu os árabes. E aí nasce, nessa guerra de 73, o sentimento de ódio dos povos árabes com relação aos Estados Unidos. Lembra do 11 de setembro de 2001? Lembra do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos? A derrubada do World Trade Center? O Bin Laden, que arquitetou tudo aquilo? O Bin Laden não é louco, o Bin Laden é fanático, certo? E esse sentimento de ódio do Bin Laden, por exemplo, nasce em 73, essa guerra de Yom Kippur. 1979. Acordo Camp David. Israel chama o Egito e dialoga. Egípcios, vamos fazer um acordo? Lá em 1967, nós pegamos de vocês a faixa de Gaza, E pegamos de vocês a Península do Sinai, certo? Certo. Vamos fazer o seguinte? Nós, israelenses, entregamos para vocês a Península do Sinai. A gente devolve a Península do Sinai se vocês, egípcios, pularem fora do conflito árabe-israelense. Sempre que envolver conflito da vizinhança conosco, vocês, egípcios, estarão de fora. É o que a gente combina aqui agora. O governo do Egito aceita. A vizinhança diz, egípcios, seus traíras de bosta, vocês não deveriam aceitar essa proposta. Os egípcios eram, olha, cada um que se resolva, cada um que se entenda. O Egito recebe a Península do Sinai de volta e acaba ficando fora do conflito árabe-israelense. Então, dá uma olhadinha agora aqui no mapa, dá uma olhadinha no mapa, certo? Então, aqui está o Sinai, que era propriedade de Israel, na Guerra dos 6 Dias. E agora vocês estão vendo no mapa aqui, o mapa que está no lado direito da tela, agora a Península do Sinai, perceba que não é mais de Israel, é do Egito. Desde quando isso mesmo? 1979. Anos 80. Anos 80. Yasser Arafat diz, acho que ninguém vai dar terra para nós palestinos, não. E se não for por bem, vai ser por mal.
Então começa nos anos 80 a primeira intifada. Intifada é uma palavrinha que significa terrorismo. A primeira guerra em forma de terrorismo. Os palestinos são pobres, não têm um exército para enfrentar Israel, que é um exército poderosíssimo, o exército de Israel. Então os palestinos vão lutar com terrorismo. E como é que era na prática? Salas de cinema vão pelos ares. Bum! Salas de teatro vão pelos ares. Bum! Um ônibus cheio de judeus vai pelos ares. Bum! A ideia era, vamos criar pânico nos israelenses, pensam os palestinos. A não ser que eles cedam para a gente a nossa terra, que vai ser o Estado da Palestina. Bom, essa primeira intifada deu o que falar, mas não trouxe resultados positivos. Anos 90, Acordo de Paz. Em 1990, o presidente dos Estados Unidos era o senhor Bill Clinton. O famoso presidente Clinton. E o Estado de Israel era governado por um cara chamado Itzhak Rabin. E os palestinos governados pelo líder, que já estava velhinho aqui, chamado Yasser Arafat. Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, em Oslo, Europa, chama Itzhak Rabin, chama Yasser Arafat e seus arqui-inimigos e diz, vamos fazer um acordo de paz. Vamos acabar com essa história de conflito árabe-israelense? Chega, de gente inocente morrendo, chega de sangue ser derramado. Itzhak Rabin diz, tá bom. Eu, Itzhak Rabin, líder de Israel, gente, é 1993, eu, Itzhak Rabin, me comprometo em ceder uma terra aos palestinos para que seja criado definitivamente o Estado da Palestina. E vamos acabar com isso. Yasser Arafat aperta a mão de Itzhak Rabin diante do presidente Bill Clinton dos Estados Unidos. Uau! Eu, Dodô, lembro, já era professor em 1993. 3 anos já fazia que eu era professor. Eu comecei a dar aula em 1990. E em 1993 foi um baita tema de atualidades. O conflito árabe-israelense acabou. A gente achava que tinha acabado. Por quê? Os israelenses assinaram um documento, vamos entregar a terra para os palestinos. Só que a terra está cheia de judeu que tem que sair de lá. E os judeus vão dizer para o seu próprio líder, Itzhak Rabin, não, daqui a gente não sai. Itzhak Rabin, você está louco? Quem te deu ordem para entregar a terra para os palestinos? Você, como líder do Estado de Israel, fez esse documento e aceitou a proposta, mas nós, o povo, não aceitamos. Gente, quebrou o pau dentro do Estado de Israel. E os próprios judeus assassinaram o seu primeiro-ministro, Itzhak Rabin, foi assassinado. 1996, o assassinato de Itzhak Rabin. E quem assumiu o lugar de Itzhak Rabin é um cara chamado Ariel Sharon. Ariel Sharon é o novo governante do Estado de Israel com o assassinato de Itzhak Rabin e Ariel Sharon pega o acordo de paz que foi assinado lá na presença do presidente Bill Clinton e rasga, nós não vamos entregar terras nenhuma para esses palestinos, que se danem, essa terra é nossa, historicamente é nossa, religiosamente é nossa. Os palestinos vão dar pulos de raiva dessa altura. Judeus de bosta, vocês prometeram. Explode a segunda intifada. Ano 2000, muitos de vocês nasceram no ano 2000, ou estavam quase nascendo, certo? No ano 2000 é um ano que estava pegando fogo o Oriente Médio, a segunda intifada, os palestinos lutando com o terrorismo. 2004, Yasser Arafat, já velhinho, morre. Os palestinos ficam desolados. E, para terminar essa aula, no ano de 2012, os palestinos conseguiram uma conquista. E qual é a conquista que os palestinos conseguiram em 2012? Eles conseguiram fazer com que a Palestina fosse aceita como um Estado observador da ONU. Um Estado observador, mas não um Estado membro. O que é um Estado observador? Você já viu uma imagem daquele plenário da ONU? Várias cadeirinhas,
cativas, cada cadeira aqui senta o presidente do Brasil, aqui é o presidente da Argentina, o presidente do Uruguai, o presidente do Chile, o presidente do Equador, o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Inglaterra, o presidente da França, a ONU, está lá o plenário. Todo mundo tem a sua cadeira cativa dos países presentes na ONU. Significa dizer que em 2012, a Palestina passa a ter uma cadeira lá dentro da ONU. Um representante da Palestina tem o direito de estar juntos os outros líderes mundiais. E na hora dos debates, na hora das discussões, o presidente da Palestina tem direito de pedir a fala e discursar diante das outras autoridades internacionais. Depois de discussões sobre isso ou sobre aquilo, é hora de fazer uma votação dentro da ONU para tomar decisões internacionais, né? A ONU é quase como se fosse uma reunião de condomínio do mundo, seria mais ou menos isso, né? Então, a Palestina, em 2012, passa a ser um Estado observador. Tem uma cadeirinha dentro da ONU, tem o direito de falar, tem o direito de ser ouvida, mas na hora de votar, ela não vota. Porque a Palestina não é um Estado membro, é um Estado observador. 2012. E como é que é 2020? É igual a 2012. 2020. Continuam eles sendo um Estado observador, mas não um Estado membro. Continua a Palestina sendo um território que não é reconhecido como país. Continuam os palestinos vivendo na Cisjordânia e na faixa de Gaza, lutando para a criação do seu país e ainda oficialmente não existe. Esse assunto é um assunto que o pessoal lá no vestibular erra pra caramba. Assunto cheio de coisinhas. Peço que você faça uma leitura da apostila, peço que você resolva os exercícios, anote as dúvidas e encaminhe a teoria. Beijo, queridos. Até a próxima aula.